A alegria. Bom, eu creio que todos vocês devem estar bem alegres, né? Afinal de contas, eu voltei de férias. Não? Olha, muitos já estão me perguntando o que eu fiz no dedo, né? O que aconteceu. O que eu posso falar é que, imagina se o meu dedo está assim, imagina como é que ficou o chão que eu bati. Isso aqui não foi nada demais, tá, gente? Foi até depois das férias no retorno. A gente fica se aventurando a ficar fazendo arte marcial, essas coisas, e aí se machuca, né? Fui lutar mas está tudo bem, eu acho. A gente entrou numa série em fevereiro sobre alegria. Nessa série sobre alegria, no primeiro domingo, a gente falou então sobre a alegria que vem de Deus. E depois, domingo passado, o Leonir falou com a gente sobre essa alegria que vem da dor. Não apesar dela, mas que na própria dor, uma alegria que vem do Senhor, que nos sustenta também. E hoje, eu vou falar com vocês sobre a alegria plena. Alegria plena. Quem sabe esse seja o desejo de todo mundo. Quem é aqui que não queria ter uma alegria plena? Hein? Nesses moldes que a gente pensa do que é realmente alegria, o que eu posso dizer é que se de repente tivesse uma receita para essa alegria plena, como às vezes a gente imagina como ela é, pessoas como Catito, Joana iam ficar desempregados, porque a gente não ia precisar mais de psicólogos, nem de nada, né? Afinal de contas, a alegria seria plena, né? Não teria problema nenhum. Mas eu quero falar de uma alegria plena que é sim real, mas quem sabe ela não se configure exatamente do jeito em que eu e você pensamos que ela deveria ser ou que ela seja. Não sei se você já viu esse gráfico, está até um pouco pequeno ali, mas eu leio. Me chamou a atenção o valor das coisas. Eu não sei com vocês, mas comigo geralmente é assim. Antes de a gente ter algo, esse algo pode ser uma viagem, esse algo pode ser um objeto, pode ser uma casa, um carro, um celular, seja qual for. Antes de a gente ter aquele negócio ou viver aquela experiência, a gente tem, uma estima, um valor por aquilo, como eu quero aquilo. Aí a gente consegue. Aí quando a gente consegue, quando agora a gente é detentor da coisa, ou está no meio da experiência que tanto sonhou, parece que todo aquele entusiasmo, ele dá uma baixada. E daqui a pouco já não tem tanto valor assim. Mas quando eu venho a perder isso, meu Deus. Isso pode ser com coisas mais simples e banais, pode ser com um celular. De repente você sonhou em ter aquele celular, e tu fica, e tu vê as configurações, e tu pesquisa, e tu vê preço na loja, e tu passa sempre na frente da vitrine, e fala, um dia eu vou ter esse celular. E eis então que chega o 13º e tu vai lá comprar o celular. Aí tu compra, nos primeiros dias, meu Deus, meu celular novo. Calma, tem que botar película, não pode fazer isso. Opa, cuidado aí que o meu celular está aí. Passando uma semana, ele cai no chão, já nem dói tanto. 2, 3 semanas, tu já entregou na mão do filho e da filha para ele ficar vendo qualquer coisa para não ficar te atrapalhando na hora do almoço. E assim vai. E daqui a pouco aquele celular ele já não é tão estimado, porque afinal de contas vai vir um novo aí. Mas se no meio disso tudo alguém vem a roubar o teu celular ou tu perde o celular, aí o valor parece que aumenta mais ainda, mais do que quanto tu desejava. Tu falava, meu Deus, perdi o meu celular, era o meu preferido, o meu favorito, o melhor celular que eu já tive na vida. Por que eu estou trazendo isso? Porque por muitas vezes a alegria está atrelada a esse tipo de coisa. Por muitas vezes em nossas vidas, a alegria está atrelada a circunstâncias, a situações, momentos, ter ou não ter algo. E a verdade é que se a única alegria em que eu me apego tem a ver com isso, com os valores das coisas, eu posso começar a chamar a alegria de montanha-russa, porque ela vai ser uma montanha-russa. Por hora eu vou estar lá em cima, por hora muito lá embaixo, e assim eu vou vivendo uma alegria dentro de uma instabilidade gigantesca. E se essa for a minha única compreensão de alegria, com certeza Joana, Catito, Dag e companhia terão
consultórios bem cheios. Porque vem frustrações, e com essas frustrações, a incapacidade de gerir ela em nossas mentes. Por isso hoje eu quero falar sobre uma alegria plena. Confesso que, se antes do louvor a gente falasse, prestem muito bem atenção em cada letra que a gente vai cantar, e levem essa letra como uma meditação para o seu dia, eu acho que não precisaria nem pregar. Porque nós cantamos muito o que eu quero falar hoje aqui. Inclusive, o texto que a Joana veio a citar, está na pregação daqui a pouco. A Joana fica me copiando. Dessa paz na alma, que vai para além das circunstâncias, que vai para além dos momentos, dessa paz que invade o meu ser, dessa paz que o salmista clama, independente das circunstâncias, independente daquilo que ele vê. É aí que mora o que a gente chama de alegria plena. Mas a gente precisa saber da onde surge, qual que é a base, qual que é a terra onde essa alegria plena está firmada. Eu me atento a um texto, Hebreus 12, 2. Mantenhamos o olhar firme em Jesus, líder e aperfeiçoador de nossa fé. Por causa da alegria que o esperava, ele suportou a cruz, sem se importar com a vergonha. Agora, ele está sentado no lugar de honra à direita do trono de Deus. Eu chamo a atenção para a alegria que o esperava. De repente você já conhece esse versículo. Mas tu já se deu conta que alegria é essa? Que alegria é essa que Jesus esperava, que lhe deu condição de suportar a cruz? Será que era um celular novo? Será que ele tinha uma promessa de uma viagem para a Europa, depois da cruz? Não, né? Que alegria é essa? Que o próprio Cristo, é a alegria que o esperava, que faz ele suportar o que estava por vir, a cruz. A verdade é que Cristo Jesus, quando ele vai para a cruz, por conta do meu e do teu pecado, ele já tinha consciência que a cruz não era o ponto final. Ele já tinha consciência que a cruz era uma vírgula nessa história toda. Um ponto crucial e muito importante em nossa redenção, mas não o ponto final. Por isso que existia uma alegria que o esperava depois da cruz. Eu separei 3 pontos aqui. E se a gente for estudar mais e de repente sentar com outros teólogos, a gente pode encontrar outros pontos. Mas 3 pontos que são pelo menos as alegrias que vieram de encontro ao Cristo pós-cruz. A alegria da redenção, a alegria da obediência ao Pai, obediência de cruz, e a alegria da exaltação, onde o próprio texto fala para a gente que depois da cruz ele é levado à direita de Deus Pai. Eu quero me atentar aqui a falar com vocês sobre a alegria da redenção. Para mais de 400 anos atrás, antes de Jesus ser crucificado, um dos profetas que profetizou essa realização, profetizou essa realidade do Cristo, do próprio Deus, que iria pisar nessa terra e se entregar numa cruz, foi Isaías. E Isaías aqui nos entrega um texto que nos aponta por essa alegria da redenção. Isaías vai falar, depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz. Ele está falando de Cristo. E ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, o meu servo justo justificará muitos e levará a iniquidade deles. Isaías aqui, o profeta, mais de 400 anos antes, já apontava que Cristo, iria existir uma satisfação em Cristo, uma alegria pela cruz. E por que eu estou falando isso? Porque é nessa alegria, é nessa situação que nasce o que a gente tem chamado de alegria plena. Uma alegria que não tem a ver com circunstâncias aqui onde eu vejo, mas uma alegria que está nessa realidade da redenção. Tem outro texto muito conhecido, da onde surge um versículo muito famoso, que nos ajuda a olhar para isso também com essa perspectiva. Neemias.
O texto fala o seguinte: Neemias prosseguiu. Depois eu vou dar o contexto. Vão e comemorem com um banquete de comidas saborosas e bebidas doces, e repartam o alimento com aqueles do povo que não prepararam nada. Este é um dia consagrado ao Senhor. Não fiquem tristes, pois a alegria do Senhor é a sua força. Algumas traduções vão falar: a alegria do Senhor é a nossa força. Que contexto é esse? Que alegria do Senhor é essa? O povo de Deus passou a andar em extrema desobediência. E conforme tu vai lendo as narrativas do povo de Deus, o que eu afirmo é que o que mais fere o coração de Deus é a idolatria. Toda vez que Deus olha para o seu povo adorando outros ídolos, outros deuses, ou fazendo de Deus uma segunda opção, isso fere muito o coração de Deus. E o povo de Deus está fazendo isso. O povo de Deus está cultuando outros deuses. E Jeremias é um dos profetas, por exemplo, eu sei que aqui é Neemias, mas eu estou falando de Jeremias, realmente é o cara que acusava. É o cara que chegava, recebia a mensagem de Deus, e ia para o povo e falava: o que vocês estão fazendo está tudo errado. Qual que era a resposta do povo diante das denúncias de Jeremias? Vamos matar Jeremias. O povo não estava para arrependimento. O povo queria escutar o que lhe cabia escutar aquilo que lhe agradava. Para vocês entenderem, a desgraceira era tão grande, que em determinado ponto no texto do livro de Jeremias, Deus está falando assim: Jeremias, nem eu seria capaz, no alto da minha ira, de fazer o que o meu povo está fazendo. O povo estava pegando os recém-nascidos, levando até um vale, e os queimando como oferta a um Deus chamado Baal. E isso quebrava o coração do próprio Deus. Deus fala para Jeremias: nem eu, Jeremias, no alto da minha ira, da minha justiça, faria isso. Olha o que o meu povo está fazendo, Jeremias. E Deus começa a entregar esse povo à sua própria sorte. E fala: olha, se vocês querem fazer então do jeito de vocês, assim o façam. E aí, eis que esse povo é preso por outro povo, os babilônicos. Há quem vai falar: daí eles ficaram sem Deus, os babilônicos. Para mim foi tudo, e a Bíblia nos deixa bem claro, que o povo ser preso e viver no exílio foi mover do próprio Deus também. Vocês vão para o exílio para vocês aprender. Então esse cenário que Neemias lê, aquilo que eu falei antes para vocês, é esse: o povo está preso agora. O povo está exilado depois de anos e anos de desobediência, de idolatria. Mas eis que Neemias se levanta e vai reconstruir os muros de Jerusalém, e começa um processo de retorno do povo de Deus que estava no exílio para Jerusalém. Então, o que está voltando para Jerusalém é um povo extremamente enfraquecido, quebrantado. E em determinado momento, depois de construir parte, uma coisa ou outra, Neemias e Esdras reúnem o povo na praça, nas ruínas ainda de Jerusalém, e passam a ler a lei de Deus para o povo. E eles começam a ler a lei de Deus para o povo. É nesse momento que começa choro e contrição. É nesse momento que o povo começa a cair em arrependimento. É nesse momento, naquela praça, numa leitura pública da lei do próprio Deus para o seu povo, que esse povo passa a chorar. É aí então que Neemias lança o versículo que eu li antes. É aí que Neemias fala: então, não fiquem tristes, consagrem esse dia que é o Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. É nesse contexto. Então, se a gente for olhar para esse contexto, quando ele fala a alegria do Senhor é a nossa força, ele não está falando de força física, ele não está falando de capacidade física, é força no sentido de fortaleza, lugar seguro. Não fiquem tristes, a alegria do Senhor é a nossa segurança, é a nossa fortaleza. E o que deixa o coração do Senhor alegre? Que a gente já viu antes. Qual era a alegria que Jesus esperava? Era da redenção. Aquele dia que o povo está chorando, ao escutar a lei, está contrito, o coração do Senhor está alegre. E é nessa alegria de ver o seu povo se rendendo,
que Deus vira a nossa fortaleza. Então percebam que a alegria plena, ela nasce desse lugar de redenção. Então a gente pode afirmar que corações arrependidos alegram o Senhor. Muito mais do que o dízimo que você entrega, muito mais do que de repente a imagem de bom moço que você tenta zelar. A alegria do Senhor está num coração quebrantado, num coração que se entrega, num coração redimido. E aí existe um ciclo que é mais ou menos assim. O Evangelho é apresentado. Lembrando que o Evangelho aqui não é a leitura simples do Evangelho da Bíblia, mas é o anúncio de uma boa nova de Cristo. É o anúncio que a gente não vai morrer no pecado, mas que a gente tem uma redenção em Jesus Cristo. E que é algo novo. Ao ser anunciado o Evangelho, vem o arrependimento, que é aquilo que estava gerando no povo lá enquanto Neemias lia as leis do Senhor para eles. E lembrando, eu já falei isso aqui um monte de vezes, mas a gente sempre tem que pontuar, que o arrependimento que Deus espera do Dudu, espera de você, não é um remorso. Não é que a gente fique, ai, como eu fiz coisa errada, ai, e lamento, ou usando as expressões mais modernas, fica cheio de mimimi, né? Não. O arrependimento que o Senhor espera após o anúncio do Evangelho na vida daqueles que escutam, é uma mudança de postura, mudança de comportamento. Remorso é tu andar de costas, olhando sempre para trás e ficar remoendo, o que eu fiz? Arrependimento é tu virar e falar, tudo bem, mas agora é daqui para frente. Daqui para frente, nova mudança. Daqui para frente, nova postura. E a partir disso, a gente vem a experimentar, não que ela exista só aqui, mas aqui ela fica mais evidente, a graça de Deus. Eu digo que ela não vive só aqui, porque a partir do momento já que o arrependimento é trabalhado no meu coração, isso já é graça. Mas é nesse momento, após esse arrependimento, que eu tenho sinais mais evidentes dessa graça de Deus, onde eu vou perceber que eu não sou merecedor dessa nova vida, desse novo caminhar que Cristo tem derramado na minha vida. Eis aqui então a graça que é derramada sobre a minha vida e sobre a tua vida, daqueles que escutam o Evangelho e se arrependem. E é no meio dessa graça, no caminhar de graça, que eu encontro a alegria. E dessa alegria, eu vivo então naquela força que é a minha fortaleza, o meu lugar seguro. Então, quando a gente está falando sobre alegria plena, eu não estou falando dessa alegria que anda por circunstâncias, ou se eu ganhei ou não ganhei, ou se eu tenho ou se eu não tenho, ou se por um acaso eu conquistei ou não conquistei, ou se eu estou prosperando ou não estou prosperando, como muitas igrejas têm pregado por aí. A alegria plena, ela mora nesse lugar, abraçada com graça, abraçada pelo arrependimento, envolta na fortaleza que é o Senhor. É aqui que mora, é aqui que habita a alegria plena. Não existe alegria plena se ela não tiver abraçada, envolta em meia graça, que é derramada na minha e na tua vida. Quando eu começo a entender os aspectos dessa alegria que é plena, a profundidade, da onde ela surge, aonde ela mora e como ela vem habitar na minha vida, aí, o texto que a Joana leu, eu consigo ler textos como esse e falar, agora faz sentido. Eu consigo ler o que Abacuque fala quando ele diz, ainda que a figueira não floresça e não haja fruto nas videiras. Antes que eu prossiga, isso aqui não é uma leitura poética, romantizada, figueira, floresça, não. Da figueira vinha sustento para o dia a dia. Da videira vinha sustento para o dia a dia. Dos rebanhos era sustento para viver, para se alimentar. Aqui ele está falando daquilo que era mais corriqueiro para quem vivia naquela época, estar vivo, ter sustento. Porque hoje em dia, quando a gente fala sobre figueira, videira, campos, para nós pode remeter a um final de semana gostoso numa chácara. Não, mas para o povo nessa época, isso aqui era aquilo que tinha mais de base para sobreviver. Então, de repente, se a gente fosse parafrasear esse texto que eu já vou ler, eu falaria, por mais que a conta bancária esteja zerada, por mais que o plano de saúde tenha sido cortado, por mais que a casa tive que entregar porque o aluguel não está dando para pagar,
Tudo que ele está apontando aqui são coisas do cotidiano, da rotina, daquilo que era mais básico para a pessoa ter uma vida digna. Então, ainda que a figueira não floresça e não haja frutos nas videiras, ainda que a colheita de azeitona não dê em nada e os campos fiquem vazios e improdutivos, ainda que os rebanhos morram nos campos e os campos e os currais fiquem vazios, mesmo assim me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus de minha salvação. O Senhor soberano é minha força, Ele toma meus pés firmes como os da corça. Corça é um animal que vivia no deserto, para que eu possa andar em lugares altos. Quando eu entendo que a alegria plena do Senhor está envolta em graça, eu consigo ler esse versículo que a gente acabou de ler e compreender que não são pelas circunstâncias que estão ali, mas está naquilo que já foi feito, naquilo que já está consumado, que foi a obra de Cristo Jesus na cruz, pelos meus pecados e pelos teus pecados. De um Cristo e de um Deus que não ficou na cruz, mas ao terceiro dia ressuscitou. Aí temos a nossa alegria plena. Então, comecei falando, quem sabe se a gente tivesse uma receita de alegria plena, né, os psicólogos não teriam, os psicólogos ainda vão ter bastante pacientes, porque apesar da alegria plena, ainda vivemos num mundo que não deixa a gente desfrutar dela de forma plena. Num mundo que é caído, que tem sinais do pecado. Não é à toa que todo culto a gente lembra isso, a gente faz a nossa oração de redenção, porque a gente precisa constantemente ser redimido pelo Senhor, viver em graça. Mas a alegria plena, essa alegria envolta em graça, fruto de arrependimento e do anúncio do Evangelho, que nos leva a viver numa fortaleza que são os braços do Senhor, ela já é real. Ela não é a esperança do que está por vir, ela já é real, ela já é acessível em pequenas porções, na certeza que um dia ela virá de forma plena. Mas para isso a gente precisa ter a consciência, conforme diz o apóstolo Paulo, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. A gente carece dessa consciência de que viver a alegria plena é necessário que a gente viva por fé e não por aquilo que os meus olhos, os teus olhos têm enxergado. Porque se a minha alegria depender do que a gente está vendo, como eu falei no início, pode começar a chamar essa alegria de montanha-russa, porque vai ser uma loucura. Porque por vezes as coisas que estão ao nosso redor nos deixam tristes, coisas que acontecem com a gente internamente nos deixam tristes. E o que o Senhor tem é uma proposta de uma alegria que não mora nas circunstâncias, mas de uma alegria plena que tem sabor de eternidade e já pode ser experimentada aqui. Eu não sei se vocês já escutaram esse tipo de frase, ditado, não é um ditado, né, mas uma fala popular. Tem jeito para tudo menos para a morte. Já ouviram isso, não? Geralmente acontece em que situação? Alguém está tentando fazer alguma coisa e não está conseguindo e fala, eu desisto. Aí chega um amigo, alguém fala, não desiste não, nessa vida para tudo tem um jeito, menos para a morte. A alegria plena não comunga dessa frase. A alegria plena não faz parte desse dizer popular. A alegria plena responderia para esse ditado, tem jeito para tudo e em Cristo Jesus, inclusive para a morte. Porque a alegria plena é daquilo que não é finito desse mundo. A alegria plena é daquilo que é eterno, de tudo que aconteceu, de tudo que está por vir, de tudo que vivemos agora. É aí que mora essa alegria plena. De um Cristo que vai afirmar, conforme João 11, 25, 26, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim viverá, mesmo depois de morrer. Quem vive e crê em mim jamais morrerá. Você crê nisso? Jesus está falando isso para Marta, diante de um cenário que geralmente nos traz muita tristeza. O irmão dela, Lázaro, está sepultado. Essa passagem, ela tomou uma outra dimensão para mim, o dia que eu fui acompanhar o Jackson num velório, e ele fez uso dessa passagem no velório. Diante de um velório, o Jackson trouxe uma passagem
que se passava no meio de um sepultamento, onde Marta aborda Jesus e fala: não adianta mais, ele está morto, tu chegou tarde. E Jesus então dá essas palavras para ela: como assim? Eu sou a vida, eu sou a ressurreição. Para mim não tem a ver com o tempo, não tem a ver com a biologia da coisa, eu sou o Deus da vida. Mas eu resgato essa palavra e trago para ela para esse momento, nessa reflexão de alegria plena, porque é impossível eu e você andarmos em direção, experimentarmos o que é essa alegria plena, sem passar por essa pergunta que Cristo faz a Marta. Você crê nisso? Você crê que Cristo Jesus é a ressurreição? Você crê que Ele é a vida? Não tem como você e eu compreendermos o que é a alegria plena sem responder isso aqui. Porque a alegria plena mora depois dessa pergunta. A alegria plena está numa sala, onde a antessala é a pergunta: tu crê que Ele é a vida, a ressurreição? Porque se tu não crê, tu vai viver pelas alegrias e circunstâncias desse tempo. O crer nisso é o que vai nos levar para aquela alegria envolta em graça, em amor, que nos leva a viver então nessa força, nessa fortaleza, nesses braços seguros, o braço do Senhor. E eu falei isso aqui antes das minhas férias. Existe uma diferença muito grande entre saber isso e crer nisso. Eu conheço teólogos formados que são ateus e sabem de Bíblia melhor do que eu. E vão falar: tá, eu entendi todo o lado místico, todo o lado histórico, mas eu não creio. Não adianta eu olhar para essa pergunta e falar: ah, eu sei disso, eu sei que Jesus morreu por mim. Não é nesse aspecto essa pergunta. A pergunta de Jesus para Marta não foi: Marta, tu sabe que eu vou ressuscitar? Marta, tu sabe que eu sou o Deus da vida? Não, a pergunta é: tu crê nisso? Aí é outra dimensão. Eu trouxe até o exemplo na situação. A partir do momento que eu creio em algo, a minha vida passa a ter uma nova postura diante daquilo. A partir do momento que eu creio que a Olívia é a minha filha, e não só, ok, é um saber, a minha vida, o meu convívio com a Olívia, passa a viver nessa plataforma da crença que ela é minha filha. E eu entrego a minha vida por ela, e eu vivo por ela, e eu chamo a atenção dela, porque eu creio que cabe a mim, enquanto pai, educar. E eu a amo e carrego no colo, porque eu entendo também que essa é a forma de ela entender, e assim vai. Então, a partir do momento que eu creio nisso, creio que Jesus Cristo é Senhor, Salvador, é aquele que ressuscitou, é ali que mora e que vive aquilo que eu chamo de alegria plena, a minha vida passa a ter um novo comportamento. Lembra do arrependimento? Esquece o que passou, vira para frente, nova postura. É aí. Quando eu creio nisso. A partir do momento que você passar a crer nisso, as circunstâncias em volta vão te deixar às vezes para baixo. Mas não são elas que vão determinar você poder dizer se tem ou não alegria. Porque para tudo na vida se tem um jeito. E em Cristo Jesus, inclusive, para a morte. Então, daquilo que o Senhor tem nos esperado, o que a gente vive aqui, digamos que é uma linha de um imenso livro do que a gente ainda tem para viver com Ele, naquilo que Ele chama de eternidade, num lugar onde não vai ter choro, ranger de dentes, tristeza. É nesse lugar, então, que a gente vai experimentar a alegria plena, de forma integral. Mas não espere esse tempo, porque o convite já é para agora, de saborear, de sentir o cheiro daquilo que Deus já fez na cruz e já está consumado para todo que nele crê. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigado, Pai, por esse tempo, por esse momento. E obrigado, Senhor, por nos ensinar que a alegria plena que vem de Ti, Pai, não depende de uma performance minha. Essa alegria que enche o meu coração de paz, essa alegria que enche
e transforma a minha vida. Ela não mora num lugar onde o meu desempenho, onde aquilo que eu deixo ou não de entregar, ou nas minhas questões financeiras, se eu dou ou não para a igreja. Não, Pai, obrigado, porque essa alegria plena daquilo que está por vir, mas já é real, do Teu reino, ela vem de Ti, Pai, de um Deus que se entrega e por graça nos convida a viver essa plenitude com Ele, Pai. Senhor, que o Senhor nos dê corações quebrantados, que o Senhor nos dê corações entregues e dispostos, Senhor, a ter uma mudança de postura e uma caminhada no dia a dia contigo, Senhor. A gente sabe que a gente nunca vai saber tudo sobre quem Tu és, a gente sabe que a gente aqui nesse tempo jamais será plenamente aperfeiçoado, mas o clamor é para que Tu pegue a gente pela mão e nos guie por esse caminho, Senhor, de santidade, de entrega, de renúncia. Nesse caminho a gente pode declarar que sim, eu creio, Pai, que o Senhor é a ressurreição, que Tu é a vida, e em Ti eu tenho a plenitude de viver isso, na espera desse dia, onde o Senhor vem buscar os seus, Senhor.